Agora eu vou falar sobre nomenclaturas do plano. São aquelas letras de abreviação relacionadas a cada volume do negócio. Então, com o objetivo de fazer o pagamento para os consultores, foi criado diversos tipos de volume e cálculos de bonificação. E esses volumes receberam essa nomenclatura para facilitar a identificação e o pagamento desses bônus. Então, a primeira nomenclatura que nós temos aqui é o VPA, que é o volume pessoal de ativação. Então, o VPA, são todos os primeiros 120 pontos gerados diretamente pela compra de um consultor para a sua atividade mensal. Ou aquela compra do kit, bronze, prata ou ouro. Ok? Então, o VPA ele pode ser feito pelos kits ou pode ser feito por um volume de ativação, que é uma compra de produto que ele faz, que tem um somatório de 120 pontos. Então, se a gente resumir, o VPA ele pode vir 120 pontos, se for de uma ativação mensal, ou 75 pontos, se for um kit bronze, ou 150 pontos, se for um kit prata, ou 300 pontos, se for um kit ouro. O VPA ele ajuda a calcular o bônus de ativação. Então, o bônus de ativação é aquele que vai do primeiro ao 10º nível. Outra nomenclatura que nós temos é o VPQ, que é o volume pessoal qualificável. O volume pessoal qualificável, ele vai contar na pontuação para a graduação no plano de carreira. Ele serve apenas para a graduação de títulos, ok? Ele não gera bonificação, ele serve apenas para a graduação de títulos. O VP é o teu volume pessoal. São todos os pontos gerados diretamente pela compra de um consultor, ele pode ser novo ou antigo, independente, que excede a sua ativação mensal. Ou seja, ele já fez os 120 pontos. O 121 já entra esse um ponto no volume pessoal. Ou aquele que não atinge os 120. Então, se ele fez 119 pontos, ele não está ativo na empresa, ele faz 119 de volume pessoal. Então, o VP ele serve para calcular o somatório dos ativos mensais dentro da Boulevard. Então, vamos fazer um exemplo aqui que soma o VPA, o VP. Vamos colocar um exemplo, tá? Você tem um consultor, ele comprou 120 pontos em produtos no seu primeiro pedido. E depois, no mesmo mês, ele comprou mais 300 pontos. Então, veja como é que vai ficar. O VPA dele, 120 pontos, que é a ativação que ele fez. E qual vai ser o VP dele? Vai ser 300 pontos. Ok? Volume de grupo. O volume de grupo são os pontos gerados de todos os volumes pessoais. Ou seja, você vai pegar todos os VPs, incluindo o seu e de toda a sua rede de consultor, sem limite. A única coisa que você vai fazer, você vai desconsiderar os graduados. Ou seja, as pessoas que forem elite, rubi, esmeralda, diamante, todos que forem elite acima, você não entra no teu VG, não entra no teu volume de grupo. Isso, claro, de maneira mensal. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, considerando todos esses exemplos aqui de volume pessoal de ativação 120, volume pessoal 300 e VPQ 60, que é metade do volume de ativação. Todos esses exemplos aqui, eu estou considerando essa matemática. Então, nós temos aqui um exemplo de volume de grupo. Você atinge o nível de elite, você tem aqui 7 pessoas no total, cada um fez 300 de VP e 300 de volume de grupo. Okay? Então, aqui você tem o somatório, 900 de volume de grupo, mais 900 de volume de grupo, então vai dar aqui 1.800 mais 300 com o teu volume pessoal, então teu volume de grupo aqui vai ser 2.100. Então, teu volume de grupo é sempre o somatório de todas as pessoas que são da sua equipe, todo o volume pessoal da sua equipe, tirando os graduados, que são elites e acima. Então, como não tem nenhum elite aqui nesse exemplo, você conta o volume de grupo total. Agora, você tem um rubi aqui na tua rede, ok? Tá? Você tem um rubi. Então, esse rubi não vai contar para o teu volume de grupo. Ok? Porque ele já entra num outro volume e outras regras para qualificação. Tá? Mas ele não entra porque ele é um graduado. Volume qualificável, VQ, é o volume de todos os consultores de sua equipe aplicado o volume máximo por equipe, que é o VME, da meta a ser atingida.
Ou seja, é onde você consegue acompanhar a pontuação real para a sua graduação de títulos. Então é no VQ que você vai ver se você vai bater diamante, rubi ou esmeralda, ou os níveis que você vai bater dentro da Boulevard, porque ele já exclui automaticamente aquele volume no desenvolvimento do trabalho. O VLQ é o volume linear qualificável, que é a soma do volume de grupo mais o VPQ de cada pessoa seu e de todas as pessoas da sua equipe. Nós vamos mostrar um exemplo para você já, para você ficar mais tranquilo em relação aos volumes e as nomenclaturas. Já o VLBD é o volume linear bonificável de diamante. Então é a pontuação que é gerada por todo o volume pessoal de todas as pessoas da sua rede, da sua organização, que estejam qualificados, graduados, inclusive, no desenvolvimento do trabalho. Você só vai desconsiderar os outros diamantes, aí você tem o VLBD daquele diamante. Então cada diamante vai ter o seu VLBD. Outra sigla interessante, que essa é bem fácil, que ela significa o mesmo do volume de grupo, que é o seu VLB, o volume linear bonificável, que é exatamente o volume de grupo seu e de todos os consultores da sua equipe. Todas essas siglas e nomes servem para calcular as bonificações, por isso que é tudo separado, porque depois você só faz o cálculo do percentual e da matemática. E vem o VT, que é o volume total, que o volume total são os pontos gerados diretamente ou indiretamente pelas compras de um novo consultor ou um antigo consultor, ou seja, qualquer consultor da sua rede, sem limite de nível, ou seja, você vai pegar toda a pontuação e vai ser o volume total. Então, para ajudar você na sua conta, no seu cálculo, nós vamos usar um exemplo aqui, que é o exemplo de uma célula, né? Que nós chamamos também de célula produtiva, que é uma célula, por exemplo, você pega aqui esse consultor aqui de baixo, ele fez lá todos os exemplos aqui, o VPA de 120 e o VP de 300, ou seja, ele fez uma ativação de 120 pontos e mais R$300 na sua pontuação de volume em compras de produto. Considerando que todas as pessoas da tua rede fez isso, ok? Para facilitar o entendimento. Então nós temos aqui, essa pessoa aqui, ela fez 120 pontos de ativação, 300 pontos de volume pessoal. Então no volume de grupo, ela está sozinha, ela tem 300 pontos. No VLQ, o VLQ ele sempre vai aproveitar o quê? Ele vai pegar o seu volume de grupo mais a pontuação pessoal dele, que é o VPQ dele, que é o 60 pontos. Então vai dar 360. E o volume de qualificação vai ser o mesmo do VLQ. Por quê? Porque aqui não tem nenhuma regra de volume máximo por equipe. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente, onde você vai entender como é que funciona essa diferença do VLQ para o VQ. E o volume total é 420. Por que é 420? Porque ela comprou 120 pontos mais 300 pontos, então deu 420 pontos. Então, o volume total ele vai sair aqui 420. Lembrando que o bônus esse VPA ele vai entrar no bônus de ativação, o volume de grupo vai entrar no bônus de equipe. Então, cada sigla dessa vai pagar um tipo de bônus. Por isso que a gente tem essa divisão toda. E aí, por exemplo, esse consultor aqui de cima, que você tem aqui o somatório desses dois, então vai dar, só para vocês terem uma ideia, 300 de volume de grupo. Então, esse daqui, ele vai ter 300 mais 300 mais 300, vai dar 900 de volume de grupo. Ok? O VLQ dele vai ser o volume de grupo mais a pontuação dele e da equipe dele. Então você pega aqui o VLQ, que vai dar 2 vezes 360 mais os 60 dele, que vai dar 1080. O VQ vai ser 1080 também, porque ele não tem nenhuma regra de VME para ser aplicada. E o volume total são os 420 pontos vezes essas 3 pessoas que estão aqui, que vai dar 1260. E essa pessoa de cima ele vai bater o nível de elite porque ele tem 2 pessoas, 2 consultores que estão fazendo aqui 1260. Então o volume total vai dar 2.940, que é o somatório de 7 pessoas vezes 420 pontos, que aí vai dar 2.940. E o volume de grupo, qual vai ser?
Ele vai somar o volume de grupo desses dois consultores que ele tem, 900 mais 900, 1.800, mais 300 do seu volume pessoal, que vai dar 2.100. E o volume linear qualificável, VLQ, quanto é que vai ser esse volume aqui? Vai ser exatamente o somatório do VLQ anterior, que vai dar 2.160, mais o volume pessoal dele, mais o volume de qualificação dele. O volume qualificável, que é o VPQ dele, que vai dar 2.520. Ok? Então, nós vamos usar esse exemplo aqui como exemplo base de todos os exemplos que a gente vai explicar agora para você. Então, nós temos o exemplo do Elite. Aqui, um outro exemplo de Elite. E agora a gente vai considerar que esse Elite ele tem um Ruby abaixo dele. Então, você vai ver que o VT, que é o volume total, ele vai pegar todo o somatório de uma rede de volume, do volume total, só que o volume de qualificação dele é nível de Elite. Então, ele vai ser apenas o Elite, mesmo tendo um Ruby abaixo dele. Então, para ele atingir o nível de Ruby ou Esmeralda, ele vai ter que ter um VQ maior. Observando que nesse exemplo aqui, ele já vai estar com 77 pessoas na organização. Exemplo do Safira. Como é que eu fiz esse exemplo aqui? Eu peguei o exemplo desse Elite e multipliquei aqui por 3 e eu coloquei mais um consultor novo aqui para gerar um volume para cálculo. Então, nós temos aquele volume que já foi explicado, então nós temos multiplicado por 3, então você tem aqui um somatório de volume de grupo de 1.200. Por que você não soma todo o volume de grupo? Porque lembra que eu falei que o volume de grupo ele é o somatório tirando os graduados, então você elimina todos esses graduados que são elites, então você só vai ter o volume de grupo que vai ser o 900 dos consultores, mais os seus 300, que vai dar 1.200. Porque o volume de grupo é aquele volume que você vai ganhar, é o percentual, no caso o Safira aqui é o percentual total que você vai ganhar de todos os consultores da sua rede, da sua compra pessoal e da sua rede. Ok? O VLQ, que é o volume linear de qualificável, vai ser o somatório de todos os VLQs que você tem, mais o teu volume pessoal, mais o seu volume pessoal qualificável. Então, vai dar 7.920, ok? Então, peguei aqui 7.560, mais 300, mais 60. E o volume total, você vai pegar lá suas 24 pessoas que você tem aqui na organização, no exemplo, e vai multiplicar pelos 420 pontos, que vai dar lá o volume total de 10.080. Então, esse daqui é o modelo Safira, que é o modelo da organização que nós estamos mostrando como exemplo. E aí vamos pegar aqui 3 modelos desse Safira e vamos multiplicar e a pessoa vai bater o nível de Ruby. Como é que vai ser feito o cálculo? Mesma pontuação, mesmo raciocínio. Você sempre vai pegando o cálculo e vai somando, exclui as pessoas que estão graduadas, calcula o VG, o VLQ é o somatório de todo o volume de linear qualificável da sua rede, mais o seu VPQ, mais o seu volume pessoal. Aqui a gente já está com 76 pessoas na equipe e já soma 31.920 pontos, ok? O nível de esmeralda. O nível de esmeralda a gente já tem um exemplo aqui que já vai ter uma diferença do VQ para o VLQ. Porque você se lembra que o VQ ele é o volume máximo por equipe. Então, por exemplo, esse esmeralda aqui, ele tem um Ruby que fez 25.200 pontos de VLQ. Então, você só vai aproveitar 18.000, porque o volume máximo por equipe da meta do Esmeralda é 18.000 pontos. Então, o somatório do VQ, ele sempre vai ser esse limite da meta que você tem a atingir do Esmeralda, que é 60% do volume máximo de equipe do Esmeralda, que são 30.000 pontos. Então, desse Ruby aqui, você só vai aproveitar 18.000 pontos. Aí você faz o somatório, como calculado anteriormente. Então, você vai ter aqui o volume de grupo 1.200, que é exatamente esse aqui, mais o teu volume pessoal. O VLQ, que é o somatório de todos os VLQs da sua rede, mais a tua pontuação pessoal, mais o teu VPQ, que vai dar 42.120. O VQ vai ser 34.920. Por quê? Porque
você não aproveita todo o volume desse Rubi aqui, então você vai ter um volume de qualificação de 34.920. Então esse VQ é o que vai te gerar a qualificação. Passou de 30 mil é esmeralda. E o volume total é o somatório de toda a pontuação que existe na sua rede. Aqui nesse exemplo são 128 pessoas fazendo 420 pontos, que vai dar R$ 53.760. Outro exemplo também legal, o exemplo do diamante. Então aqui no exemplo do diamante, a regra do VME, ele já vai dar em dois exemplos aqui, ó. Aqui o VQ vai ser 25 mil, essa pessoa fez de 25.200, então só aproveitou 25 mil, porque a meta do diamante já é 50%. 50% de 50 mil pontos dá 25 mil pontos. Então a gente só vai aproveitar por perna 25 mil pontos, ok? Então nesse exemplo o somatório do VQ vai ser 59 mil, o somatório do VLQ vai ser 76.680 e aqui entra aquele VLBD, que é o volume linear de bonificação do diamante, que é o somatório de todos os VPs, todos os volumes pessoais de todas as pessoas da rede. Então aqui ficou fácil da gente calcular, que são 232 pessoas vezes 300 pontos. Então esse VLBD é o que vai calcular para o patrocinador, no caso, ou quando você tem uma pessoa abaixo, que é nível de diamante, é aqueles 6% do bônus de participação. Então, por isso que fica fácil a matemática. Quanto é que você ganha? Você ganha 6% de 69.600, você vai ganhar aqui o diamante 30% de 1.200, então fica mais fácil calcular quando você tem essas siglas todas no desenvolvimento do trabalho. Aqui você atinge o nível de qualificação, então você tem toda uma matemática que vai explicando para você como é que funciona toda essa matemática. Então, o VLQ você vai somar aqui, o VLQ de todo mundo, vai inserir o seu VP mais o seu VPQ, ok? Observando que esse diamante ele fez 97.440 pontos e ele de qualificação mesmo nós temos aqui 59.360. Então passou de 50 mil pontos, ele é um qualificado diamante, é um graduado diamante. Resumindo, você precisa ter 3 equipes equilibradas para ganhar todos os bônus da Boulevard. Você precisa atingir, ser o nível ouro, ou seja, entrar no negócio com kit ouro ou fazer o upgrade, entrar como bronze, depois fazer o upgrade para o kit ouro, para você ter todos os bônus, todas as remunerações no plano binário. Você precisa ser diamante para ganhar todas as comissões sempre e ter 3 diamantes abaixo. Esse é o resumo do plano. Então, se você entrou na Boulevard e você quer ganhar muito dinheiro, você precisa ter 3 pessoas bem equilibrados de negócio que sejam níveis diamantes e você também ser o diamante entrando com o seu kit ouro. Então eu acabei de explicar agora a matemática Boulevard. A partir de agora você já sabe como calcular o seu bônus de participação, o seu bônus de liderança, o seu bônus binário, ou seja, todos aqueles bônus que a Boulevard oferece para você. Eu me chamo Rodolfo Gasparian e eu sou 100% Boulevard Monde.